Harmonização facial com as suas mãos na comodidade da sua casa, sem gasto, sem dor, sem injeções, sem drogas, sem rejeições e sem erros médicos. Parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Mas é verdade. Eu tô aqui para te contar. Eu sou a Lu Oliveira, eu tenho 49 anos e eu te guio nesta viagem à automassagem, ao autoconhecimento, à conexão de você com a sua identidade, investindo no seu bem maior, que é a sua identidade visual, o seu rosto. Pois é, não te contaram que nós devemos malhar o rosto tanto quanto, ou mais ainda, nós exercitamos os músculos corporais. Pois é, quando nós malhamos o nosso rosto, nós realmente podemos atingir as camadas musculares e ganhando tônus, massa magra, recompor a perda óssea, que acontece com o passar dos anos, e também nós sofremos com a diminuição da produção do colágeno, que é reparado também com o ganho da massa muscular magra, preenchendo e harmonizando o seu rosto. Sim, esta é uma verdadeira harmonização, porque é permanente, gradativa e você não depende de nenhum método invasivo. Você só precisa da ferramenta mais espetacular, mais elaborada, mais sofisticada, as suas mãos, esse poderoso instrumento, essa melhor ferramenta, a qual nunca se pôde superar. Com as suas mãos e o toque na região certa, nós podemos alongar, tonificar, identificar os pontos que têm tensão localizada e distensionar esses pontos de tensão que ocasionam uma dificuldade de irrigação celular sanguínea e que para ali a energia do seu rosto. Veja o rosto do bebê, ele é extremamente fluido, maleável, todas as camadas estão soltinhas e na medida em que nós vamos agregando estresse ao nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a ansiedade, a tensão que nos faz tensionar, apertar os músculos, reter, nós vamos encolhendo esses músculos e eles vão ficando mais rígidos. Qual é a finalidade de um músculo? É ser maleável, é ser fluido, é esticar e voltar para a posição inicial. E quando nós tensionamos esses músculos e dificultamos essa irrigação sanguínea, a oxigenação celular, eles vão ficando tensos de uma maneira que eles vão ficando cada vez mais rígidos, cada vez mais encurtados, ocasionando essas perdas de líquidos e as rupturas, os sulcos, as depressões na pele, que nós chamamos de rugas. E essas rugas vão se acelerando, piorando, caso nós não cuidemos desse patrimônio que é a nossa identidade visual, o nosso rosto, que chega na frente em todas as nossas relações. Então, quando nós cuidamos desta pele profundamente usando esta ferramenta sem custo, com total benefício para ganho de tônus e massa muscular, nós mudamos, recuperamos toda essa parte celular e toda a nossa face. Há 3 pontos
imprescindíveis nesse fazer, nessa ginástica, nesse exercício facial. Primeiro, é destensionar, alongando, encontrando aí os pontos doloridos ou dolorosos, e a nossa mão é a maior perita em saber a profundidade dessa dor, a quantidade, o quanto deve tensionar ou não, e eu vou te orientando a fazer essa jornada ao toque, usando as suas mãos e a sua sensibilidade nessa conexão com você mesma, procurando destensionar toda a tensão que a gente acumula pelo estresse, pela correria, no trânsito, no trabalho, no nosso cotidiano, na correria que nós vivemos. Então, eu te ajudo a distensionar esses pontos tensos. A outra coisa é que depois que a gente distensiona, encontra os pontos de tensão acumulados, onde a energia vital fica ali parada e onde ocasiona essas rupturas, que é o nosso tendão de Aquiles, aquela região mais fragilizada do nosso rosto, quando a gente compreende e detecta isso e vai conseguindo liberar, fluir essa energia parada, nós conseguimos destensionar, alongando, e depois nós conseguimos, em terceira instância, a tonificação, que é o ganho da massa magra tão desejada. Os atletas malham o corpo para quê? Para o ganho de massa magra. E esse ganho é permanente, mas precisa dessa manutenção dos exercícios. Assim como os músculos faciais, que são mais curtos e todos entrelaçados. Esses músculos que nós podemos ver aqui estão por todo o nosso rosto de forma muito conjunta, eles estão interligados, eles estão nesta posição formando esse tecido conjuntivo, o tecido da nossa pele. E esse órgão que nós chamamos de pele, ele precisa ser estimulado para que a produção de colágeno aconteça, para que a irrigação sanguínea e a oxigenação celular aconteça com bastante potência, profundidade e irrigando todos os nossos tecidos aí. A mão também vai servir como peso, como a academia tem o pezinho lá de 1 quilo, 2 quilos, a mão, ela vai fazer uma oposição, porque lembra que eu falei que os músculos são todos interligados? Então, quando eu faço uma pressão certa, na direção certa, e eu obrigo o músculo a fazer força contrária, eu estou fazendo aí isometria nesse músculo, e ele vai ganhar força, né? Estou fazendo um exercício de força e ele vai ganhar corporeidade, ou seja, ele vai ganhar massa muscular magra. E para isso, é claro que nós precisamos, como os atletas também o fazem, agregar qualidade ao nosso sono, à irrigação, que hidrata o nosso corpo todo, bebendo muita água, 3 litros de água diários são recomendáveis, fazendo um bom exercício corporal, também saindo do sedentarismo e malhando a face, sem contar com uma alimentação equilibrada. O que faz o nosso envelhecimento? A idade, uma questão biológica, com o passar do tempo, nós vamos perdendo o viço, vai diminuindo a produção de colágeno, nós vamos perdendo a massa óssea e vai tendo uma redução, né, de toda a parte óssea, possibilita esse ar de murchar, de derreter, de envelhecer, que é natural. Porém, nós não precisamos dessa maneira envelhecer derretendo. Nós podemos envelhecer com qualidade, ganhando tônus, ganhando viço, ganhando tonicidade.
aos nossos músculos. Veja, quando você paralisa um músculo, quando você vai lá e coloca o Botox e você paralisa, você perde as expressões, isso deixa de vincar, de fazer aquela marca de expressão. Porém, quando você paralisa e atrofia, você perde a função desse músculo, que é justamente ser flexível para esticar e voltar na posição inicial. Quando você movimenta o rosto, ele estica e volta na posição inicial. Quanto mais potência elástica esse músculo possui, melhor para sua fisionomia, para sua saúde, para sua harmonia facial, porque esse músculo vai estar saudável, ele não vai ficar com marcas, com rupturas e com sulcos que nós chamamos de rugas. Então, quanto melhor a qualidade desse músculo, mais elástico, menos probabilidade de ter rupturas e marcas. E para isso, a gente precisa alongar esse músculo. O que acontece no dia a dia? Com a tensão, nós ficamos retesados, a gente fica tenso, a gente trava e o músculo ele vai ficando menor, vai diminuindo o músculo do pescoço, vai diminuindo o músculo da boca, aquela boca pesada, e vai ficando tudo muito marcado, vindo essas marcas e rupturas. O que nós precisamos fazer? Alongar. Antes de alongar, nós precisamos identificar os pontos doloridos. Sim, para isso as nossas mãos, o órgão tátil mais apurado, não existe maquinário, não existe ferramenta mais avançada que a sua mão. Então, com ela, o toque é muito eficaz e traz resultados rápidos, porque a mão identifica os pontos dolorosos, ela tem essa sensibilidade, você vai sentir a dor, a mão sabe a quantidade e a intensidade desse toque para liberar esse ponto dolorido, para destensionar toda essa energia que está impedindo a boa fluência aí da irrigação sanguínea, da oxigenação celular e da produção de colágeno que a sua pele naturalmente fabrica. Então, quando você destensiona esses pontos, e para isso eu sou especialista em Douyin, onde nós encontramos, identificamos os pontos doloridos, que são aqueles, explicando analogicamente, de uma forma muito simplista, quando nós temos dores, por exemplo, a pessoa passou por uma situação de grande estresse, ela vai colocar, ter uma válvula de escape ali no corpo dela para dar vazão a esse sentimento, a essa situação que ela viveu, a essa emoção, a esse estado emocional de tensão. Então, é muito comum a pessoa que teve uma situação muito potente, de um estresse grande, dela ter travamento, dela ter dores nas costas, no pescoço. É muito comum ter um torcicolo após uma situação de muito estresse. E quando nós tocamos e distensionamos, nós permitimos a fluência dos fluidos vitais, da nossa energia, de se renovar naturalmente, da irrigação celular, da oxigenação, enfim, tudo isso acontece de uma forma natural. Porém, se a gente está tenso, se o músculo está ali bastante encolhido pela tensão, é difícil essa irrigação ser efetiva. Então, o que nós precisamos é garantir que o nosso rosto esteja fluindo, sem as tensões localizadas, e as nossas mãos são a ferramenta mais indicada para identificar, detectar e destensionar todos esses pontos
bem doloridos do nosso rosto. Por isso que nós devemos começar pelo pescoço. O pescoço é responsável por acumular muita tensão. E é claro que o fluido vital vem do pescoço para a cabeça, irriga nessa posição que é tão importante. E quando o pescoço está tenso, essa irrigação fica muito superficial. Nós precisamos deixar ela na sua plenitude. E quando a gente destensiona, esse exercício é incrível. Pegar nesse músculo aqui que é sempre duro, tenso, é aquela sensação de carregar o mundo nas costas. E movimentar aqui o braço. A gente segura o músculo, né? Coloca aqui os 4 dedos bem firmes e a gente movimenta o braço e obriga os seus dedos a ir se colocando entre esse movimento desse músculo, né? Toda a parte aqui da omoplata, da clavícula, do braço, se movimentando. Esse movimento que você faz ajuda a distensionar, a mover todo esse músculo e perceber ali o quanto ele está tenso ou não. E um indicativo disso é a dor. E no seu rosto a mesma coisa. Você vai encontrar regiões em que é muito dolorido, porque são pontos de tensão. É como se você tivesse uma válvula de escape e que ali fosse o lugar que fica tenso, né? Que você está jogando, projetando aquela tensão. E o nosso rosto, quanto mais tenso, quanto mais os músculos encolhem, quanto mais a gente está sob estresse e não faz um alongamento, não faz um relaxamento, quanto mais essas situações ocorrem, mais a gente degrada a produção de colágeno, mais as células ficam deficitárias dessa renovação e a gente precisa fazer fluir esses fluidos e distensionar o rosto, tirando os pontos doloridos e fazendo pulsar essa energia vital por toda a parte da nossa pele, do nosso rosto, enfim, nas camadas inferiores também. Nós temos a fáscia, que também precisa estar soltinha para possibilitar toda essa irrigação entre o osso e o músculo. Fator de envelhecimento. Esse você quer saber, né? Quando nós perdemos peso, a gente também perde a massa do rosto, a gordura do rosto, que são importantes para que a harmonia esteja aqui na nossa face. Então, caiu o rosto, o semblante ficou derretido, caído, cansado, a gente precisa fortalecer. Não antes de tirar a tensão, encontrar os pontos dolorosos, alongar e fortalecer, que a gente chama de tonificar, e ocasionando assim o ganho da massa muscular magra, tão desejada por todos nós. E quanto mais a gente vai praticando, é tão prazeroso que o corpo pede água, o corpo pede sono e o corpo pede aquilo que é prazeroso e necessário para a manutenção desse vigor, da renovação celular. Então, as mãos efetivamente elas são necessárias para encontrar esses pontos doloridos, para fazer o alongamento e para também servir como pezinho. É isso mesmo, na academia não tem o pezinho de 1 quilo, 1,5 kg, 2 quilos? Pois é, a sua mão serve exatamente como um peso para fazer a força oposta no músculo que nós queremos trabalhar. Vocês vão ver isso na prática, não precisa ficar tentando entender, porque vocês vão entender rapidamente. O músculo
que você quer trabalhar, tendo que fazer um esforço, tendo que fazer uma força contrária ao movimento que você vai fazer com a mão, ele vai ter que se exercitar fazendo esse exercício de força e ganhando a massa muscular. Tão importante para a saúde, porque nós vamos perdendo a produção de colágeno, que vai diminuindo pelo fator idade, pelo nosso tempo, e há também a questão da perda óssea, que vai acontecendo inevitavelmente para todos nós. Porém, quando você ganha massa, você ajuda a preencher todas essas perdas, você exige do seu músculo que ele fique trabalhando, que ele fique atuando ali, que ele não pare de crescer e de se desenvolver, porque você está trabalhando essa musculatura, e o ganho de massa acontece. O ganho de massa é importantíssimo para a saúde do rosto, para que os músculos tenham essa flexibilidade, para que os músculos sejam revestidos dessa massa, porque o músculo sem essa massa, ele se enfraquece e ele vai se enrijecendo. A massa é a proteção, assim como o atleta precisa da massa para não lesionar os músculos. É o mesmo princípio, porque é o mesmo corpo. Embora o nosso rosto tenha músculos menores e bem entrelaçados, como a gente pode ver na imagem, eles também respondem tanto quanto qualquer outro músculo do nosso corpo, óbvio. E quando você o chama a trabalhar, você o desperta, você o coloca para ganhar tônus e força, e assim ele responde tendo a massa magra, né? Fabricando a massa magra, sendo um músculo bem maleável, flexível, que vai e que volta, não permitindo assim que hajam as rupturas, as marcas e as rugas que nós não queremos. Para fazer os exercícios, nós vamos precisar basicamente de um óleo vegetal, qualquer que você tiver na sua casa, natural, vegetal, que pode ser óleo de coco, azeite de oliva, óleo de abacate, óleo de uva, o óleo que você tiver aí na sua casa para umectar a pele, para que a gente vá fazendo as manobras e os exercícios. Aqui eu vou usar óleo de rosa mosqueta, mas você pode usar o que você tiver, antioxidante, e ele ajuda muito nessa questão da renovação celular. Então, quando você usa um óleo para umectar, essa manobra é facilitada, o movimento fica muito mais fluido e você vai hidratando a sua pele também. Por que só o creme não funciona? Você pode comprar o creme mais caro do mundo. Ele só vai atuar nas camadas mais superficiais da sua pele. Enquanto que a massagem, ela consegue atuar até na região óssea, pela profundidade que ela atinge no toque, nesse estímulo incrivelmente importante. As mãos têm energias, as mãos têm o órgão mais aprimorado, que é o órgão tátil, né? Essa sensibilidade tátil que a gente consegue sentir profundamente para a gente alongar e posteriormente fortalecer. Então, o nosso trabalho facial está muito ligado a essas 3 etapas. Acontecem desta maneira, que é o destensionamento, que é tirar os pontos dolorosos, identificá-los para destensionar. Então, seria destensionar, identificar os pontos de dor. 2, seria a gente alongar essa região depois de destensionada, porque se ele tá tenso, ele tá encolhido.
ele está duro, impermeável e o músculo precisa estar esticado e podendo ter essa flexibilidade para que ele não se rupture, tá? Então, primeiro, destensionar. Segundo, alongar. E terceiro, tonificar. E conforme você vai fazendo a tonificação, você vai tendo o ganho de massa magra, que é aquilo que preenche harmoniosamente, de forma natural, gradativa e permanente. Aqui, amassando o rosto, os lábios e fortalecendo as regiões para que a gente não tenha as marcas. Por que é tão importante você ganhar massa? Para revestir bem esses músculos e eles tenham a extensão essa potência toda de flexibilidade. Para isso também, não adianta só o exercício. Você precisa beber muita água, pelo menos 3 litros de água. Eu também dou uma ramelada aí, mas eu preciso me policiar. O que eu faço? Ó, mantenho uma garrafinha e não deixo de hidratar os meus músculos, tanto corpóreos quanto faciais. Água, alimentação adequada, diminuindo, sobretudo, refrigerantes, tudo aquilo que você já sabe que faz mal. O sódio, que é muito sal, muito açúcar, muita gordura, fritura, evita. Porque se você quer uma produção de colágeno, esses alimentos, eles roubam a vitalidade. Então, alimentação, sono, água. E tem várias dicas de colágeno para suplementar de forma muito barata. E várias dicas que serão dadas. Então, quando você tonifica seu rosto, se alimenta, dorme bem e hidrata, você tem um ganho natural e você coloca todas as suas células para se renovarem de forma saudável, harmoniosa, a verdadeira harmonização facial. A harmonização facial que a indústria da beleza vende é aquela harmonização que te coloca, né, são métodos invasivos que preenche o seu rosto. Ora, preenche e depois isso é aderido ou o próprio corpo absorve e você vai precisar preencher mais e mais. E veja, o que ocupa um espaço, ao ser retirado, vai deixar uma lacuna ainda maior. Faz sentido? Então, e quando você faz com que esse músculo, ao invés de ser paralisado com o botox, que gera atrofia e tudo que atrofia morre, perde a função, um músculo que não tem a função de ser maleável, flexível, de ir e voltar para fazer o movimento, ele perdeu a função. E se ele perdeu a função, ele vai ficar rijo, impermeável e vai ficando cada vez mais flácido. Quando você põe fios de sustentação, você tira também a funcionalidade desse músculo, que era justamente fazer isso. E quando você deixa o músculo sem trabalhar e põe um outro corpo artificial ou externo para fazer aquela função, você está perdendo o seu músculo. Ao invés de pedir para ele atuar a seu favor, de pedir para o seu músculo exercer uma função importante, você está deixando ele cada vez mais flácido. Ao passo que se você trabalha esse músculo com força, com resistência, fazendo com que ele tenha uma isometria, usando as suas mãos como peso, ele vai ter um ganho de massa magra. E vamos demonstrar aqui alguns desses passos. Por exemplo, eu encontrei aqui uma região muito dolorida. A gente tem aqui
o masseter, a região que a gente trava à noite no sono, tudo fica aqui. Há muitas pessoas que têm o ATM, que têm bruxismo, que é travar e ranger os dentes à noite. Então, realmente é um ponto nefrágico de tensão. Se você identificou um ponto aí de tensão, você vai distensionar. Então, esse é um exemplo de distensionar identificando pontos onde a gente coloca ali tensões acumuladas que ficam retendo a energia, o fluido vital, a circulação sanguínea, a oxigenação celular. Um exemplo de quando a gente alonga é esse incrível alongamento. Assim como os atletas alongam para não ter lesão, a gente alonga o músculo que com a tensão ele vai encolhendo, vai ficando impermeável, vai ficando seco, a irrigação não chega lá, ele tá retido, ele tá tenso, ele tá encolhido. Encolhido, seco, ruptura, ruga, marca e flacidez. Então, quanto mais flexível, maleável, fluindo, melhor. Como bebê, quando a gente pega uma pele de bebê, é tudo muito fluido, tudo muito interligado, não tem nada tenso, não tem nada encolhido ali. Então, alongar é muito, muito necessário. E é o pulo do gato que ninguém te conta, porque se você não alonga e fortalece, você não está fazendo corretamente. Você pode até estar danificando esse músculo, causando aí mais tensão ainda. Então, alongar é primordial. Eu vou dar um exemplo aqui de um alongamento incrível. Aqui nós temos um músculo bucinador. Esse músculo aqui, ele é o maior músculo da face. Ele é responsável pela deglutição, pela fala e por todos os movimentos faciais, geralmente estão aqui interligados. Como é que a gente faz? Eu vou usar o meu polegar, a mão higienizada. Geralmente eu gosto muito de colocar uma luva. Não trouxe ela aqui, mas minha mão está devidamente higienizada. Se a sua estiver também, você pode experimentar. Se você preferir, pode aguardar quando você tiver uma luva. Então, com a mão limpa, eu vou colocar o polegar aqui. Vou segurar assim 10 segundos e vou soltar em 5 segundos e vou fazer uma respiração profunda. Solto em 5. Dou uma energizada aqui no rosto e faço do outro lado. Geralmente, fazemos isso 3 vezes. Eu sou especialista em Doin, Shiatsu, massoterapia e posso te ajudar nessa jornada de autoconhecimento e de encontrar a harmonização verdadeira, progressiva, permanente e autônoma, que não depende de métodos invasivos da indústria da beleza, que te deixa cada vez mais dependente de mais e mais, de mais injeções, de mais linhas de sustentação. E aí, né, você vai fazer uma teia de aranha e vai parar deixando os seus músculos paralisados e atrofiados. Você vai cada vez progressivamente depender desses métodos e não são baratos, causam dor, há rejeições, há inúmeras pessoas que tiveram seus rostos, que perderam a sua identidade, que viraram alvo de muita crítica por perder a identidade e também pode ocasionar as alergias, as rejeições, enfim, são
inúmeras situações adversas aí. E o método da Revitalize, da massagem, do autoconhecimento, do preenchimento através de uma massa magra, naturalmente, uma harmonização que ninguém faz como esta, porque é sua, ninguém tira, não depende de ninguém, depende de você, na comodidade do seu lar, com as suas mãos, 10 a 15 minutos por dia. Assim como você tem o hábito de escovar o dente, tomar banho, você também pode e deve cuidar do seu rosto, do seu cartão de visitas, da sua face. E eu, aos 49 anos, venho trazer para vocês, compartilhar esse tesouro que é o autocuidado, a automassagem, o autoconhecimento de por que eu tô tendo vinco ali, o que eu tô retesando, como é que tá tenso, em que momento é que eu franzo, que eu espremo, que eu aperto, que eu diminuo, né, que eu faço com que esse músculo fique retido, que ele diminua, que ele fique tenso, e também identificar se eu tô dormindo, comendo, me alimentando e como melhorar isso juntas, né, tendo um grupo para fazer isso acontecer, para dar aquele apoio, incentivo que cada um precisa para ir na direção que melhor nos atende no quesito de saúde e harmonia verdadeira facial. Uma harmonia que começa de dentro para fora, que passa por uma mentalidade e que é naturalmente cuidada, gradativamente, permanentemente, ganhando e conquistando a sua massa muscular. Bom, eu coloquei aqui um exemplo de tirar as tensões, de encontrar, de detectar aí os lugares dolorosos, que é distensionar, de alongar e, por último, tonificar. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um exercício que usa os dedos como um peso, uma carga, uma sobrecargazinha que obriga o músculo tão importante que é o da bochecha média a reagir, a acordar, a se fortalecer. Ele tem que fazer força ali e você segura esse músculo fazendo aquele movimento, aquela força, e ele vai se fortalecendo, ganhando massa. A massa muscular magra, que tanto a gente deseja. Então, olha, com os dedos limpos, seguro 10 segundos, solto em 5. E vocês vão perceber aqui, ó, o tônus, o ganho dessa massa que possibilita a maçã do rosto ficar viçosa, ter esse contorno tão feminino e atraente que todos nós queremos. E tá fácil, aqui, ó, tá nas suas mãos. Cabe a você decidir se você quer ter esse remédio, porque a prevenção é o melhor remédio. E garantir aí uma pele, um rosto saudável, verdadeiramente harmonioso. Eu me despeço de vocês e a gente se encontra para continuar cuidando juntas, fazendo esse autocuidado e essa conexão para se autoconhecer, essa viagem interna e externa de cuidado, saúde, aprendizado e beleza. Beijão e a gente se vê!